Senhoras e senhores, a quinta conferência tem como tema cardiopatias congênitas. As cardiopatias congênitas são anomalias cardíacas presentes desde o nascimento e podem variar de leves a graves. Compreender essas condições é essencial para o cuidado infantil, permitindo o diagnóstico precoce e intervenções médicas. La educación médica y la comprensión de estas condiciones son clave para proporcionar el mejor tratamiento posible y, por lo tanto, mejorar la salud y el bienestar de los pacientes. Para aprimorar nosso conhecimento, convidamos a doutora Egert Abdala Elias, médica, cardiologista pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Cardiologia, coordenadora e cardiologista da UTI pediátrica do Hospital Municipal Campo Limpo, São Paulo. Boa tarde, tudo bem? A minha aula não é tão introspectiva como o Dr. Giovanni, né? A psiquiatria é uma arte da medicina, né? Muitas pessoas pensam em fazer psiquiatria. A minha especialidade é uma especialidade assistencial pura, né? Eu sou cardiointensivista, né? Minha formação é em pediatria, cardiologia pediátrica, UTI cardiológica pediátrica e especialista, tá? Eu trabalho em São Paulo, não sou de São Paulo, sou do Maranhão, acabei vindo para São Paulo para fazer a especialização e fiquei, porque a minha especialidade é um centro de referência. Infelizmente no Brasil a gente ainda tem poucos centros, né? Enfim, eu queria saber quem que vai fazer pediatria aqui. Pouquíssimas pessoas, né? Quem quer fazer cardiologia pediátrica ou tem pediátrica? 1, 2, enfim. Não querer puxar o meu peixe, mas a pediatria é uma área apaixonante, né? Não só de cuidar de crianças, que são os futuros adultos, o nosso futuro, né? Mas é desafiador cada vez mais, dependendo de onde a gente trabalha, mais ainda. Eu trabalho no SUS em São Paulo e trabalho também na Rede Dói, sou coordenadora da cardiologia pediátrica do Hospital Vila Lobos, né? E a gente vê a diferença dos cuidados no setor público de saúde e no setor privado, né? Muitos dos meus pacientes do setor privado, por exemplo, eu estava falando com a mãe agora, já está indo para o socorro, já vai fazer um cateterismo, provavelmente em 2 dias está operando. O meu paciente do SUS, ele vai ficar na fila e muitos deles acabam morrendo, né? Eu queria dar um pouquinho um pitaco de quem vai fazer pediatria, quem vai fazer clínica médica, quem vai trabalhar numa cidade pequena, você vai ter que saber identificar o cardiopata, porque é muito frequente, a gente acha, é um incêndio. Mas a gente pensar, o número de nascimento no Brasil é alto, né? Então eu acho que vale ter um pouquinho de conhecimento disso, né? Então, cardiopatia congênita, para quem não sabe, é uma malformação do sistema cardiovascular, do período embriológico de 3, mais propriamente na 6ª semana de gestação, até 8 semanas, né? A nossa incidência é de 1 para cada nascido vivo, né? E, ultimamente, tem notado um aumento expressivo nisso, principalmente com o advento da reprodução humana, né? Então, as mulheres mais, digamos assim, mais velhas, né? Na sua idade, a gente acaba tendo um filho mais velho, porque a gente espera ter uma vida estável e acaba que os nossos órgãos também estão velhos. Então, essa parcela da população de mulheres acima de 35 anos, elas têm uma chance maior de ter óvulos que podem nascer um bebezinho cardiopata. E acima de 45 anos, a cada 15 nascimentos dessas mães, um é cardiopata ou tem síndrome genética, né? Então, os fatores genéticos
gente, a gente faz diagnóstico expressivo. Eu trabalho na maternidade Cachoeirinha, uma das maiores maternidades de São Paulo. Eu faço um ambulatório de cardiologia fetal, eu pego várias gestantes. Eu falo, não são gestantes com problema, são gestantes com 20 anos, primeiro filho, não tem nenhuma comorbidade e também estão tendo os bebês com cardiopatias complexas. E o ecocardiograma fetal tem que ser realizado de 20 a 27 semanas de gestação. Por quê? Antes disso, fica um pouco difícil de você fazer uma boa avaliação da anatomia cardíaca. Depois disso, o bebê fica grande, dificulta a movimentação intraútero e também, às vezes, fica muito difícil de fazer um bom diagnóstico. No entanto, se o paciente tem uma suspeita de uma cardiopatia, orientem o nascimento em centros de referência. Em São Paulo, nós temos o centro de referência, o INCOR, nasce no HC, transfere para o INCOR para operar, tem um fluxo razoável lá. O Hospital São Paulo, que é da Escola Paulista de Medicina, a Faculdade de Medicina ABC, que fica na região da ABC de São Paulo e Santo André, tem um hospital também lá que opera crianças. Então, em São Paulo, que é o maior centro, a gente tem poucos centros, imagina pelo Brasilzão, e aqui também, eu não sei a referência de vocês, eu sei que tem um centro em Assunção, muitos dos casos complexos eu recebia no INCOR na época da residência, então eu acho que o principal é o diagnóstico. A mãe está grávida, pede um eco fetal, faz o diagnóstico, orienta a nascer no centro especializado, com UTI neonatal, cardiologista pediatra, ecocardiografia e o principal, ter um bom tratamento desse bebê. Então, assim, eu fiz um resumo do que é importante a gente dividir na cardiopatia congênita. Em suma, ela se divide em cianogênica, é quando o bebê ele é insaturado, ele não satura acima de 92%, e a cianogênica, o paciente tem uma cardiopatia, mas satura normal, tá? Não é aquele bebê roxinho, tá? As duas, elas são codependentes do fluxo sanguíneo pulmonar. Então, a cianogênica, muitas das vezes, tem obstrução do fluxo sanguíneo pulmonar, ou seja, a artéria pulmonar não tem fluxo para o pulmão e o sangue não volta oxigenado para o coração. Assim como a cianogênica é diferente. Por exemplo, a comunicação interventricular, a gente tem um buraquinho dentro do coração, aumenta o fluxo de sangue do lado do coração, sobrecarrega aquele lado e o paciente vai ter uma clínica de insuficiência cardíaca. Então, o que é cianose? É uma pergunta meio idiota, mas eu acho que é importante a gente avaliar. Porque muitas das vezes o bebê chega meio friozinho no pronto-socorro e aí o pessoal, nossa, o menino está roxo. Calma. Primeira coisa, o bebê chegou no pronto-socorro, vamos aquecer. A gente sabe que os bebês pequenos, eles não têm uma termorregulação adequada, então eles têm que ser aquecidos. Depois de aquecer, põe o oxímetro e a gente vê a saturação. Se realmente é uma cianose, se é frio ou se o paciente está séptico. Muitas das vezes o paciente chega no pronto-socorro com uma infecção generalizada, ele vai ficar cianótico por conta de uma perfusão pobre tecidual e, logicamente, a cianose não é pela cardiopatia, e sim pelo quadro séptico, né? Então, a cianose refere-se à cor azulada da pele e mucosas devido ao aumento da hemoglobina reduzida, a carboxiemoglobina, ou de seus derivados acima do normal. Então, a carboxiemoglobina, ela vai estar reduzida e o paciente não vai ter oxigenação adequada, então, logicamente, ele vai ficar roxo e ele vai saturar abaixo de 92%. Em geral, é detectada quando a saturação arterial do oxigênio se reduz a 85%. Realmente, quando o paciente está saturando seus 92, seus 90, a gente tem que dar para avaliar bem, mas abaixo de 85, e minto, gente, 85 o menino ainda está rosa. Quando chega a 80, realmente é a coloração bem azulada, tá? Então, em geral, é detectada quando a saturação arterial do oxigênio se reduz a 85%, o que corresponde à concentração de hemoglobina reduzida nos capilares superior a 5, né? Manifesta-se com mais facilidade nos pacientes poliglobúlicos do que em pacientes anêmicos. Então, geralmente, o paciente que é cianótico, ele tem uma hemoglobina mais elevada para poder compensar a saturação mais baixa. É muito comum os pacientes com cardiopatias complexas serem roxinhos, a gente colhe a hemoglobina, o hemograma, o menino está com 55 de hematócrito e 18
a pressão lá do lado direito e do lado esquerdo, o que acontece? Não tem o sopro, que é o barulhinho do sangue passando pelo buraquinho, né? Então, quando acontece isso, a gente perde o paciente. Ele vai para casa e aí acabou. Chega no pronto-socorro, o povo acha que ele está cansado, enfia soro e piora mais. Enfim, o teste do coraçãozinho a gente avalia. A gente vê tanto a saturação quanto a frequência cardíaca, tá? Isso é feito no membro superior e no membro inferior do bebê. Então, se a saturação for menor que 95, a gente espera, aquece o bebê, mede outra oximetria em 1 hora. Continuou 95, menor que 95, a gente realiza o ecocardiograma. Falo que 90% disso é pressão pulmonar elevada. Então, se a gente tem uma pressão pulmonar elevada, o paciente vai saturar menos, logicamente, a gente vai ter um teste do coraçãozinho alterado. Aí vai lá o povo do ecocardiograma, faz o eco, não vê nada, é HP. Alguns pacientes ficam bem, dá para mandar para casa e voltam no meu ambulatório para repetir o eco, para ver se está bem, enfim. Outros não. Outros a gente faz diagnóstico de cardiopatia realmente, dependendo do que for, a gente manda para a UTI neonatal e já conduz, transfere para o hospital cirúrgico, dá para esperar, enfim. Se o paciente saturar acima de 95, vai seguir como qualquer bebê, ambulatório de pediatria, ver crescimento, desenvolvimento. E o paciente normal, que na primeira aferição já está acima de 95. Isso aqui é lei, tem que ser feito, tá? Todo hospital, e mesmo sendo lei, tem muitos serviços que fazem erroneamente, não aquecem o bebê, não fazem adequadamente a oximetria, dão alta para o cardiopata e várias vezes lá no Campo Limpo a gente recebe o paciente morto no pronto-socorro. Enfim, eu dividi 3 coisas importantes de acordo com a cardiopatia, para você saber identificar qual é o principal sintoma daquelas cardiopatias, como você vai diferenciar. Então, muitas das vezes o paciente chega para a gente em choque, né? E quais são os sintomas do bebê em choque? Baixa ingesta, ele fica agitado, ele fica letárgico, sudorento, é aquele bebê molinho que não mama, pálido, para falar não é pálido, é cinza, dá para ver que o bebê tem alguma coisa estranha. E os sinais e sintomas dele? Taquicardia, palidez, pulso periférico fraco, perfusão lentificada, alteração do estado mental e hipotensão. Mas isso chama atenção também para quadros de infecção. Então, um bom diagnóstico é importante. Na hora que o paciente chegar assim, exame, galera. Vamos examinar quando tem alguma coisa cardiovascular, estenose aórtica, coartação de aorta, síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, o paciente já sopra, tá? Ele tem um sopro de canalzinho. Então, isso já dá para diferenciar que não é um choque séptico, é um paciente em choque cardiogênico, tá? A estenose aórtica, geralmente nesse período neonatal, graças a Deus, a gente consegue reverter com cateterismo cardíaco. Manda para o serviço de referência, passa o stent, passa o catéter lá, abre um pouquinho a válvula que o paciente dá uma boa melhorada. A coartação de aorta não tem muito o que fazer, né? A gente coloca o postinho no paciente, que é a prostaglandina, para manter o canal arterial abertinho, até a gente conseguir operar esse paciente. Coartação de aorta é mandatório cirurgia cardíaca, tá? E a síndrome de hipoplasia cardíaca do coração esquerdo, a cardiopatia mais grave que existe, poucos serviços no mundo têm um resultado cirúrgico bom. Eu trabalhava na medicina portuguesa, que no Brasil é o melhor serviço de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. O paciente nasce lá, o gestante nasce o parto eletivo, 39 semanas. Ao nascer, a gente já coloca a prostaglandina, espera 3, 4 dias. Se estiver acima de 3 quilos, a gente faz uma cirurgia chamada noroxano. A gente amplia toda a aorta do bebê e põe um tubo ventrículo direito, artéria pulmonar, tá? Esses pacientes são os pacientes mais graves, então eles costumam ficar internados no hospital por 3 ou 4 meses para fazer o segundo estágio de cirurgia. Então, assim, realmente é uma mudança de paradigma. Os serviços fora, eles são bem corajosos, eles mandam para casa, o paciente vai acompanhando semanalmente no ambulatório de cardiologia, mas é outra realidade. Então, no Brasil, a gente deixa o paciente internado, tá? E só vai dar
quando a gente vê que a periferia está fechada, está pretinha, está roxinha, e a boquinha também está roxinha. Hipóxia que não melhora com a oferta de oxigênio. Então, pode dar 10 litros de oxigênio, o paciente vai saturar seus 75%. Calma, gente, eles não vão morrer, eles são predispostos a essa saturação, tá? Então, quais são as cardiopatias que podem advir com cianose como principal sintoma? A transposição de grandes artérias, aqui no bebê nasce com as artérias trocadas. A artéria pulmonar sai do ventrículo esquerdo e a aorta sai do ventrículo direito. Mas como é que esse menino consegue viver com uma vida assim? Muitas das vezes, o canal arterial, ele passa o fluxo da pulmonar para a aorta. Fica lá, dando fluxozinho. Então, por isso que esse paciente consegue manter uma saturação entre 75%. O tetralogia de Fallot, que é uma cardiopatia relativamente está super atual. Eu acho que tem um cantor sertanejo que o filho nasceu, não sei o nome dele, que tem tetralogia de Fallot. Esses pacientes, geralmente, eles não operam quando nascem, né? A gente aguarda um pouco mais. Alguns serviços optam por operar logo até 6, 7 meses de vida. Outros, por habilidade técnica, realmente só operam no primeiro ou segundo ano de vida, tá? A atresia tricúspide, quando você não tem a válvula tricúspide, né? Ela tem suas diferenciações, a atresia tricúspide com a atresia pulmonar, a atresia tricúspide com estenose pulmonar. Tem o TAC, né? Que é o truncos arteriosos comunes. É quando você não tem uma diferenciação entre a aorta e pulmonar. Sai um vaso único e depois se diferencia, sai duas artérias pulmonares da aorta e um vaso único, uma válvula única que sai do ventrículo, em cima de uma CIV do ventrículo único. Então, é uma cardiopatia super grave, a indicação cirúrgica é ao nascer. E a drenagem anâmbula total de veias pulmonares, com restrição em seu trajeto. Como é que é isso? As veias pulmonares, no local que elas desembocam, elas saem, elas entram fluxo pela pulmonar, pelas artérias pulmonares e entram no átrio esquerdo. A drenagem anômala é quando essas artérias pulmonares elas não drenam no átrio esquerdo, elas drenam numa tipo um túnelzinho atrás, né? E não passa sangue para o átrio esquerdo. Esses pacientes eles nascem com uma cianose importante e a gente avalia esse paciente, você pode dar muito oxigênio e não adianta nada. E a ECC, que eu acho que é mais frequente, que vocês talvez peguem mais no pronto-socorro da vida, nos hospitais, né? Um bebê com ECC é como um adulto com ECC, né? Tem dificuldade para se alimentar, tem sudoreses mamadas, muitos deles têm atraso no desenvolvimento, são baixo peso, aquelas crianças molinhas, sabe? Que a mãe chega no pronto-socorro, não são roxinhas, mas aquela criança com o fígado bem remachado, não ganha peso, você ausculta, tem aquele galope, fica auscultando o galope, então é bem característico de insuficiência cardíaca, né? Então, os sinais é taquipneia, estertor, a hepatomegalia, alguns pacientes evoluem sim com cianose, dependendo da cardiopatia, tá? Então, tem a CIV, que é muito característico de paciente com ICC. Agora, é claro, gente, paciente com CIV ele só vai ter ICC se o buraco for grande, ou seja, se a comunicação interventricular for grande, abaixo de 5 milímetros, ninguém tem ICC, tá? Persistência do canal arterial, defeito de septo atrioventricular total e a drenagem anômala de veias pulmonares. O defeito de septo é uma cardiopatia muito característica do paciente com síndrome de Down. Digamos assim, que defeito de septo é igual a Down. Sim, 50% dos pacientes com síndrome de Down eles têm cardiopatia e a mais frequente é o DSAV, tá? O que ele é característico? É tipo um rombo dentro do coração. Tem CIV, tem CIA e a válvula dele é única, são 5 folhetos, elas não se diferenciam em válvula mitral e válvula tricúspide. Então, esses pacientes, eles nascem até bem, não ficam muito cansados, quando a pressão pulmonar baixa, eles fazem uma clínica de insuficiência cardíaca tremenda. E, muitas das vezes, esses talzinhos, eles têm dificuldade de ganhar peso, aí fica a nossa dificuldade de operar esses pacientes, que, em bons serviços, a gente consegue operar com 4 quilos, mas menos que isso, o risco da cirurgia é muito grande. Eu coloquei assim as cardiopatias e quanto tempo mais ou menos começam os sintomas para a gente poder identificar, para a gente poder saber que nem
cianótico e não vai saturar. Porque imagina, se ele não tem a parte esquerda do coração, ele tem uma válvula aórtica muitas das vezes atrésica, tá? A síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, a gente meio que diferencia em atresia mitral, atresia aórtica, hipoplasia mitral, hipoplasia aórtica ou atresia mitral, hipoplasia aórtica. Dependendo disso, vai ser o desenvolvimento ou não da aorta desse paciente. Então, logicamente, os sintomas vão aparecer muito cedo, né? Então, ao nascimento, 2, 3 dias, a pressão pulmonar baixou, já vai começar os sintomas. A estenose caótica junto, né? O paciente vai entrar em choque cardiogênico já no período neonatal. Já a coartação de aorta e a interrupção do arco, a gente vê que a criança demora uma semana e meia. Então, muitos desses pacientes, eles não vão fazer o diagnóstico na maternidade. E aí vai para o pronto-socorro e o pediatra ou o médico, o clínico que estiver lá, vai ter que saber fazer o diagnóstico, né? A coartação de aorta, uma coisa importante que muitos neonatologistas e pediatras não fazem é a aferição da pressão arterial do bebê e se tem pulso femoral. Se a gente tem uma coartação de aorta, ou seja, após a subclávia, o paciente vai reduzir o calibre da aorta, então o fluxo sanguíneo que vai para os membros inferiores diminui muito. Então, quando o bebê nasce, ninguém vai lá medir o pulso femoral para ver se está bom, se está ruim, se está péssimo. E isso é um fator preponderante para o diagnóstico desses pacientes, né? Então, o pulso diminuído, a gente mede as pressões e vê que a pressão de baixo está mais baixa do que os braços, tem alguma coisa errada. Porque, teoricamente, os membros inferiores, as pressões são mais altas do que os membros superiores. Na coartação de aorta, isso muda. E a diferença de pressão geralmente é o gradiente, o entupimento da aorta. E aí a gente já avalia se o paciente é cirúrgico ou não, tá? A transposição de grandes artérias também, ao nascimento, começa a ter sintomas. Atresia tricúspide e atresia pulmonar, lógico, porque não tem fluxo, não vai fluxo para o pulmão, o paciente vai ser cianótico realmente. O trúpus arterioso também vai ter sintoma. Eu falo que no nascimento às vezes não tem tanto sintoma, porque dependendo da estenose valvar pulmonar que esse paciente tem, ele sai despercebido, satura até bem e vai fazer diagnóstico no ambulatório do pediatra. Realmente, a mãe vai reclamar que ele fica mais cansado, que ele pode fazer crise glicêmica, aquela irritabilidade, ele é mais roxinho. Ela vai saber que tem alguma coisa errada com esse menino, tá? E a anomalia de Epstein? Esse paciente também, ele pode ter sintomas ou não no nascimento. A anomalia de Epstein é uma má posição e coaptação da válvula tricúspide. Então, o paciente tem uma atrialização do ventrículo, o ventrículo direito pequeno, um átrio direito. Vou mostrar a imagem do Epstein para vocês, que é de livro, vocês nunca vão esquecer. A drenagem anômala também ao nascimento você vê, mas você vê, dependendo se não for obstrutivo, o fluxo sanguíneo para o átrio esquerdo, só vai apresentar com 2 semanas de vida, assim como o canal arterial, assim como a CIV e a CIA. E a origem anômala de coronária esquerda, o bebê só vai ter sintoma com 2 meses, que é aquele infarto do bebê. É uma das coisas que é mais bizarras, é aquele bebê que não para de chorar. Não para de chorar, o povo já deu remédio de cólica, já deu comida. Quando vai fazer o eletro, o paciente está infartado. A origem anômala de coronária esquerda. O alcapa, que a gente chama, a coronária esquerda, em vez de ela sair do tronco para o VE, ela sai para a artéria pulmonar. Então, na hora que a pressão pulmonar começa a baixar, o paciente vai fazendo microinfartos. Esse paciente, às vezes, eles morrem, ninguém nem sabe. Está chorando, ele não sopra, e nunca vai fazer o diagnóstico de cardiopatia congênita. Cianose, choque e CC. Tá, então, a classificação clínica da gente, pelas cardiopatias, podem ser por hiperfluxo, como eu falei para você, no shunt sem restrição, direita e esquerda, ou o fluxo normal diminuído. Então, as principais cardiopatias que têm hiperfluxo, ou seja, aumentam
15 a 20% dos pacientes que têm cardiopatia congênita, eles vão ter a comunicação interventricular. O que a gente vê na cardiopatia congênita, tipo CIV? Olha, a gente vê um buraquinho entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Logicamente, se eu aumento o fluxo por esse buraquinho, esse lado vai ser maior, esse lado também pode ser um pouco maior e vai mais sangue para onde? Para o pulmão. Então o paciente vai ter o quê? ICC, vai ter aumento do fluxo sanguíneo pulmonar. E a gente vê que no raio-x dele tem uma área cardíaca grande. Aqui não dá para ver, mas a gente mostra uma área de congestão venosa pulmonar. Então o paciente tem aquele raio-x congesto, meio branquinho do lado. Daí dá para ver alguma coisa está errada. Esse raio-x ele não é bem só de CIV. Todas as cardiopatias que cursam com insuficiência cardíaca, eles vão ter um raio-x com essa área cardíaca aumentada, né? Aqui a gente vê um ventrículo átrio direito um pouco mais aumentado, a gente vê um ventrículo esquerdo e vê o hiperfluxo, né? Então, a CIV, por ser a cardiopatia mais frequente, é o que a gente vai ver mais, gente. Primeira opção é um sopro. Na hora que você botar o estéreo, sopro é vu. É um sopro rude, sistólico, base externa esquerda baixa, característico de CIV, tá? E o paciente vai ter clínica, vai ter uma hepatomegalia, a história vai ser muito, a mãe fala, ele mama, doutora, ele não ganha peso de jeito nenhum. E realmente, é um paciente que não ganha peso, é aquele paciente que chega no pronto-socorro e tem um raio-x de pneumonia. Não é pneumonia, gente, é congestão venosa pulmonar. Então, às vezes o coitado fica 10 dias tomando antibiótico e faltou o diurético para melhorar esse pulmão, né? A CIA, uma outra cardiopatia também que é uma prevalência alta, né? A segunda das cardiopatias, tem 5 a 10% de prevalência. Os pacientes geralmente são assintomáticos, tá? A X de CIA, muito difícil ter área cardíaca aumentada. A CIA é tão frequente que muitos dos pacientes chegam no pronto-socorro, tem uma CIA, vou ficar com medo. Não fiquem com medo. CIA, se é menor que 5 milímetros, fecha até os 5 anos de vida. Se for maior, hoje em dia, em sua maioria, a gente consegue fechar com cateterismo cardíaco, tá? Então, sintomas usualmente assintomáticos, baixo ganho ponderal, sim, alguns não ganham tão bem peso. Muitos mandam para o meu consultório, passou no endócrino, ganha peso, eles mandam para o cardio, faz o eco, tem uma CIA. A gente fecha por cardio, o paciente está curado, tá? E a área cardíaca muitas das vezes é normal, a gente não consegue
quietinha, chorosa, fazendo aquela carinha realmente que não está bem, tá? E geralmente, qual é o gatilho disso? Criança geralmente está com vontade de comer, está com vontade de evacuar, está frio, com esses gatilhos de dor e alteração neurológica podem fazer o paciente entrar em crise hipoxêmica, tá? Então, o que a gente precisa fazer para melhorar esse paciente no pronto-socorro? Primeiro, acalentar essa criança para ela parar de chorar e parar de fazer o infundíbulo fechar e ela saturamentos, né? A posição, que é aquela posição gênito-peitoral, essa posição melhora o fluxo sanguíneo para o pulmão. Oxigênio, né? Para melhorar a pré-carga também, o aumento de fluxo do lado direito do coração. Usar a morfina, né? Algumas pessoas usam fenilefrina, eu não uso mais, tá? A gente usa a morfina, que o paciente sente melhora a dor, por exemplo, se tiver dar uma boa melhorada, e o uso do beta-bloqueador, que é o tratamento de eleição. A tetralogia de falou é o propranolol. Se o paciente tiver algum antecedente de broncoespasmo, familiar, asma bronca, ele é proscrito, porque o beta-bloqueador, o propranolol, ele não é seletivo. Vocês devem ter estudado isso em farmacologia. Então, faz o quê? Broncoespasmo. Então, você vai resolver um problema e vai piorar o outro. Então, um seletivo que a gente utiliza hoje em dia nesses pacientes é o metoprolol, tá bom? A transposição de grandes artérias, ela tem uma incidência mais baixa, como falou, mas ela também é preponderante nas cardiopatias cianogênicas. Ela é muito característica. Enquanto os outros bebês nascem com alguma coisa a mais, ou mais magrinho, tem alguma síndrome, que eu esqueci de falar, que a tetralogia de Fallot, ela vem também com uma síndrome meio... Paciente com Fallot, a gente tem que pesquisar síndrome de George, tá? A gente tem a carinha de duende, e a gente faz um exame de Fisch para fazer o diagnóstico genético desses pacientes, tá? A TGA não. A TGA é aquele bebê que nasce lindo, 3,5 kg, maravilhoso, mas roxo. Eu já bato o olho e falo, é TGA. Eles nascem lindos, são bebês Johnson, mas roxos. Então, é uma cardiopatia cianogênica mais comum no período neonatal. Na realidade, é querendo dizer que ele tem o diagnóstico feito no período neonatal, né? A circulação em paralelo, né? Que a gente vê a artéria pulmonar e a aorta. E isso aqui é importante ver no eco. No eco, o diagnóstico são as duas, a artéria pulmonar e a aorta em paralelo. Isso aqui é diagnóstico realmente de transposição de grandes artérias, porque a aorta ela sai do ventrículo direito e a artéria pulmonar sai do ventrículo, a artéria pulmonar do ventrículo esquerdo e a aorta sai do ventrículo direito, né? Então a clínica dele é cianose, né? Ele não tem CC, é aquele menino roxo, satura seus 75%, se o canal vai fechando, ele vai saturar menos, ele vai saturar 68%. Gente, é um verdadeiro berinjela dele. Você olha, é roxo, tá? E aí a pessoa da neonatologia vai, tem oxigênio e tudo, o menino piora mais ainda, porque o oxigênio do canal vai fechando e um sopro. Às vezes não dá para escutar. Então, muitas das vezes, pacientes, a gente já pensa, o paciente ficou roxo, gente, vamos fazer um teste de oxigenação, não melhora, já tira o oxigênio e já começa a prostaglandina. Muitas das vezes, a gente nem precisa intubar esse paciente, tá bom? Então, muitas das vezes, quando ele faz uma hipóxia importante, vira uma acidose metabólica muito importante, eles fazem falência miocárdica, o coração já começa a ficar ruim também, fazem hipotermia, ou seja, o manejo do bebê, do recém-nascido com cardiopatia congênita é muito mais difícil do que das crianças maiores com cardiopatia, tá? A gente perde com muita frequência as crianças por falta de diagnóstico. Aí eu faço lembrar da importância do eco fetal nessas gestantes, fazendo o diagnóstico, sabendo que vai nascer. Tudo bem, não tem nenhum hospital de referência perto, mas quando nascer já avisa, olha, meu bebê tem uma cardiopatia, e na hora que nasce já começa o Proxim, salva vidas, gente, salva vidas. Aí com o Proxim, também aguarda a vaga no hospital de referência. Com a transposição de grandes artérias, o que é importante é escavar isso aqui, né? A gente vê um tronco pequeno, então o exame físico, a gente vê um pré-córdio abalado, hiperdinâmico, B2 único, hiperfonética, por conta da localização dos
faleceu há 7 anos já, tá? Ele fez a cirurgia, né, que é a double switch, quando você coloca a aorta do lado esquerdo e coloca a artéria pulmonar do lado direito, né? Há 2 semanas atrás, foi no Congresso em Washington, Mundial de Cardiologia, eles fizeram uma super homenagem para ele, realmente foi um cara espetacular. Quem conheceu, como eu, o cirurgião cardíaco de pompa. Então, a anomalia de Epstein, super rara, tá? A característica, como eu falei para vocês, é uma atralização do ventrículo, a gente tem o ventrículo direito inteiro, a gente tem uma coaptação do tricúspide também errônea, fazendo o quê? Uma insuficiência tricúspide importante. Esses pacientes, em sua maioria, a gente dá uma barrigada para operar. Por quê? Mexer em válvula tricúspide no período neonatal é muito difícil. Então, ocorre uma altíssima mortalidade. Por quê? A gente não tem válvula para bebê biológica e nem mecânica. Então, se a gente conseguir segurar esses pacientes com medicação, em alguns casos eles fazem até um bleiro, né, para ver se consegue melhorar esse paciente, ou a cirurgia de Staples, quando você faz um bleiro, fecha isso aqui completamente, depois tenta fazer outras cirurgias. É uma cirurgia que, no meu ver, é uma cirurgia super difícil, né? O acompanhamento desses pacientes é super difícil. O Epstein, eles vêm geralmente com arritmia cardíaca, então às vezes eles descompensam pela arritmia e pioram muito a parte cardíaca. E a indicação cirúrgica realmente é se o paciente tem arritmia cardíaca com descompensação ao nascimento. Por isso, com a maioria, às vezes o paciente a gente consegue ficar até os 6, 7 anos sem operar, que a gente consegue colocar uma válvula biológica nesse paciente, tá? Então, quais são as características importantes? A alteração anatômica, o acoplamento dos folhetos, né? Eles ficam colados aqui embaixo, os folhetos separados posterior da válvula tricúspide, dilatação de junção ventrículo arterial, aqui fica gigantesco, o ventrículozinho pequenininho, que não bate direito, né? E a atualização do ventrículo, que eu já falei para vocês, o paciente, muitas das vezes, ele entra com uma ICC grave no período neonatal. Vou mostrar um raio-x para vocês. É isso. É um coração e não um raio-x, né? Então, quando você olhar um raio-x desse, pense em Epstein, tá? Você vai ver no eletrocardiograma um eixo completamente desviado para o lado direito, né? Você vê um átrio direito grande no eletrocardiograma. Quando nascer assim, Epstein tem que caminhar para o centro de referência. Outro brasileiro, Magnani, também fez a cirurgia, que criou a cirurgia do Epstein, né? Que é a cirurgia do Boni, foi feita pelo Dr. José Pedro da Silva, atualmente ele trabalha em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e fez o centro de referência de Epstein nos Estados Unidos, né? Os grandes vão para fora, né? A gente não valoriza, lá eles valorizam pra caramba. E realmente mudou a vida dessas crianças. A cirurgia do Boni, eles pegam uma válvula tricúspide nativa realmente, geralmente é feita a partir do 5º, 6º ano de vida, e eles fazem um cone da válvula, o sangue passar por dentro e ir para o ventrículo. E o paciente fica super bem. Lá fora ninguém pensou nisso. Muito melhor fazer essa cirurgia atualmente do que colocar uma válvula biológica nesses pacientes. Então, as manifestações clínicas, isso no período neonatal, depende do grau de displasia da válvula. Às vezes, você tem uma displasia tricúspide não tão ruim, são esses pacientes que a gente vai acompanhar o ambulatorial e não vai operar, tá? Então, depende do grau de displasia. Quando ele nasce dessa forma, ele tem uma ICC horrorosa, sabe? Aquele bebê que não vai ganhar peso, sudoreiro, vai ter que começar com o notrópico ao nascimento e rezar para Deus e saber qual é a melhor forma de operar esse paciente. Porque até as cirurgias nesse período paliativas, tanto estáveis como bleiro, prognóstico ruim, muitos pacientes evoluem com óbito. Então, o exame físico tem um focus histórico de regurgitação por conta da insuficiência tricúspide, o paciente tem estase jugular, o grau de ICC vai ser dependente da displasia tricúspide. Os exames que são realizados é o eletrocardiograma, conforme eu falei para vocês, que é completamente desmaiado para o lado direito, tem um bloqueio de mão direito, muitas vezes por conta da CIA, tem o PRS alagado, ou seja, muitos desses pacientes eles evoluem com bloqueio ou evoluem realmente com taquicardia supraventricular. Muitas das vezes, quando a gente faz a correção cirúrgica, a gente faz a ablação desse feixe para
de tórax, tem aumento da área cardíaca, aumento de átrio e ventrículo direito, redução da trama vascular pulmonar. Por quê? Porque às vezes esse ventrículo ele é tão pequeno, está fechando a via de saída do ventrículo da pulmonar, o paciente é cianótico, apesar de ter um quadro de insuficiência cardíaca. Considerações hemodinâmicas gerais da anomalia de Ebstein, então é uma formação da válvula tricúspide com seu deslocamento para a cavidade ventricular direita. Então há uma implantação baixa dos folhetos septais posterior devido à deformidade, folheto anterior em vela de navio, que a gente chama, que ele fica mais acolado, músculos papilares não formados, consequentemente há uma insuficiência tricúspide cujo grau depende da complacência do ventrículo direito e do volume diastólico final do ventrículo direito. O deslocamento da tricúspide faz com que a parte do ventrículo direito se comporte como um átrio, que é a arterialização do ventrículo, né? E a CIA associada em 70% dos casos. E cianose, se o obstáculo do esvaziamento do átrio foi importante, né? E uma outra cardiopatia que é muito frequente também é a atresia pulmonar. Muitas das pessoas falam que a atresia pulmonar uma tetralogia de Fallot mais extrema, né? Quando na realidade não existe a válvula pulmonar. Então aqui, ó, não tem fluxo. Às vezes não tem. Ou é uma estenose importante, que a gente pode classificar como atresia, que a gente chama de funcionalmente que vai um fluxo muito pequeno, ou é atrésico realmente, a gente não vê fluxo nenhum passando, há uma obstrução. Como é que esse paciente respira e satura? Através do canal arterial. Por isso que eu falo que é importante deixar o trochinho desses pacientes, porque eles não sopram, e a principal característica é a cianose. E se ela não responde ao oxigênio, a gente tem que pensar numa cardiopatia cianogênica, né? Então, é a ausência da conexão ventrículo direito para o pulmonar. O fluxo pulmonar pode depender de colaterais. Então, muitas das vezes, por conta disso tudo, o próprio organismo faz colaterais. Sai da aorta, isso aqui e do pulmão. E tem paciente que não tem nem pulmonar. O fluxo sanguíneo sai da aorta, vai para o pulmão e a gente não tem artéria pulmonar. Esses pacientes, muitas das vezes, a gente unifocaliza as artérias pulmonares, prognóstico super reservado, contraindicação de transplante cardíaco, tá, gente? O trombos arteriosos, como eu falei para vocês, sai do vaso único, tem essa CV, que é um buraquinho entre os dois ventrículos, né? E a artéria pulmonar sai da aorta. Esse aqui é o trombo tipo 1, é o mais fácil de corrigir. Tratamento neonatal, até o terceiro, quinto dia de vida. A drenagem anômala das veias pulmonares, como eu falei para vocês, ó, as veias pulmonares, elas drenam em outro lugar. Ou elas podem ser supracardíacas, quando drenam na cava superior, ou infracardíacas, quando elas drenam na cava inferior, ou então elas têm tipo um receptáculo atrás do coração e drenam lá, ou seja, não vai para o átrio esquerdo. Considerações hemodinâmicas gerais sobre a drenagem anômala de veias pulmonares. Então, as veias pulmonares, elas desembocam no átrio direito e a associação com a CIA permite que o sangue passe para as cavidades esquerdas. Muitas dessas vezes são drenagens anômalas faciais, não são todas as veias pulmonares que drenam duas drenam geralmente no átrio esquerdo e outras duas drenam no átrio direito. O cirurgião vai lá, desconecta do átrio e implanta no átrio esquerdo, né? Esses pacientes, geralmente, a drenagem facial, eu não sei, é assim, os pacientes não têm queda de saturação e é bem ok, tá? O sangue venoso drena para o lado direito e a gente precisa do venoso sistêmico saturar. E o nosso grande medo é a hipoplasia left heart syndrome. A síndrome hipoplasia do coração esquerdo é um desafio para o cardiologista pediátrico, porque não é só uma cardiopatia, é uma mudança de paradigma para qualquer UTI cardiológica pediátrica, tá? Quando eu era chefe no Sabará, e a gente implantou o serviço de cardiologia pediátrica, a gente estava super bom em todos os RACs. O que é RACs? A cardiopatia congênita é classificada em grau de severidade da cardiopatia. O RAC Sul são cardiopatias mais leves, CIA, canal arterial, CV. RACs 2 já vai para o paciente com um valor, RACs 3
de uma forma, cansava de estar na UTI, ligarem, olha, infartou o paciente no pronto-socorro, ou não, na enfermaria, subiu, o que acontece? Na hora que faz a cirurgia de recanalização, isso aumenta aqui, se esse tubo colocarem, empurrar a coronária, eles infartam. Então, são os bebês mais graves hoje em dia da pediatria e da cardiologia pediátrica. Então, apresenta custos também, uma outra cardiopatia, quando não tem a válvula tricúspide, tá? Então, não sai o fluxo do ar direito, isso aqui precisa ter uma CIA para o fluxo sair e a gente poder ter um fluxo pulmonar. E se a CIA vai fechando, esses pacientes a gente tem que fazer um procedimento beira-leito, ou característico chamado RASC. A gente passa o catéter pela perna, passa por aqui, puxa e abre a CIA para aumentar o fluxo, tá? Essas considerações da presença de cúspide, não passagem sanguinosa por ventrículo direito, puxão direito esquerdo obrigatório, quadro esquerdo VS não aumentar devido à sobrecarga de volume, e o fluxo pulmonar depende de uma CV ou de canal arterial. Aí eu vou puxar um pouco da minha sardinha, né, gente? O cardiointensivista é uma especialidade super nova, o adulto já tinha há bastante tempo, mas a pediatria tem há mais ou menos 5 anos, né? É uma especialidade nova, consiste no tratamento de pacientes cardiológicos em UTI pediátrica. A gente tem muita dificuldade com o treinamento do intensivista pediátrico no Brasil, porque muitos deles, até o HC, que é a melhor residência de UTI pediátrica do Brasil, não passam em qual a coisa mais bizarra possível. Então, o treinamento do intensivista para a cardiologia ainda é muito pequeno. Então, vai no cardiologista e tem interesse em trabalhar na UTI, fazer essa formação opcional. No Brasil, os locais que tem a Beneficência Portuguesa, Hospital do Coração, Hospital CEPAC, o Instituto Dante Passanese de Cardiologia, tá? E eu estou montando serviço na rede de cardiologia intensiva, que também não tem, a gente tem bastante hospital, a gente precisava realmente de um centro de referência, né? A formação, para quem tiver interesse, se for doido que nem eu, 3 anos de pediatria, 2 anos de cardiologia pediátrica, e se você quiser fazer cardio UTI, você tem que saber ECMO, tem mais um tempinho a mais, né? O que eu faço? Ao cardiointensivismo, a gente mexe com pacientes muito graves. O que a gente faz? Muitos pacientes, quando fazem cirurgia cardíaca, não conseguem sair da série, a gente tem que colocar o paciente em ECMO, tá? Essa maquininha aqui, ó, é uma assistência circulatória. O paciente vai ser canulado e a máquina vai fazer a função do coração. O Paulo Gustavo, ele foi colocado em ECMO, mas uma ECMO VV, quando ele quer fazer a função pulmonar, e infelizmente o manejo não foi adequado, o paciente veio a falecer. Mas a ECMO pós-cardiotomia, a gente tem um grau de sucesso muito grande, em torno de 85%, tá? E a gente faz a diferença. Alguns pacientes que a gente, mesmo colocando em ECMO, não há uma recuperação do ventrículo esquerdo, a gente coloca essa bombinha aqui, ó, que é o coração artificial, se chama Berlin Heart, tá? Então, isso é mais um tempinho de aprendizado, quando a gente coloca as crianças, a gente coloca bebê pequeno, 2, 3 meses, 3, 4 quilos, com ventrículo artificial. Isso aqui dá para segurar o paciente 1 ano aguardando na fila de transplante cardíaco. Então, hoje em dia, a gente tem alta tecnologia na cardiologia pediátrica, a gente consegue deixar essas crianças viverem mais tempo, e isso é muito importante. Lembrando que há 20 anos atrás, 80% dessas crianças morriam e não tinham um bom resultado cirúrgico, e o follow-up dessas crianças era muito pobre, né? Eu queria agradecer a vocês, tá? Essa aqui é uma paciente querida minha, né? É a mãe que eu acompanho desde que nasceu, acompanho desde a vida fetal, fez o diagnóstico adequado. Hoje em dia ela é blogueira, já tem 7 anos, é a Valentina, e essa paciente aqui ficou 3 meses em ECMO, ela não era cardiopada, ela fez um choque séptico fulminante, a gente canulou em ECMO, deixamos ela 3 meses, não é o adequado, mas porque foi um desmame muito difícil, né? O coração dela não melhorava, e hoje em dia ela está viva, muito bem, com a mãe em casa. Eu queria agradecer a vocês, eu realmente fiquei bem feliz
que a gente vai entregar para essas famílias. Esse último congresso, o grande lance do congresso foi o acompanhamento, o neurodesenvolvimento desses pacientes. O que a gente está entregando para essas famílias? Muitos desses pacientes, por conta da hipóxia crônica, evoluem com autismo, com transtorno de déficit de atenção, com retardo no desenvolvimento importante. Então, hoje em dia, a gente já está estudando como evitar esses efeitos adversos desses pacientes, né? Então, a gente já está encaminhando para as terapias sem diagnóstico. Olha, saiu da UTI, já vai passar com TO, com fono, com físio, com neuro, para fazer o acompanhamento correto. Lá fora, com isso, os pacientes melhoraram muito, tiveram muito menos sequela motora. Eu acho que é isso a mensagem que eu queria passar para vocês. Façam cardiologia pediátrica, a gente precisa de profissionais e a gente precisa fazer com que essas crianças sobrevivam. Então vamos abrir um espaço. Ainda alguém tem alguma pergunta, gostaria de questionar sobre o Todo mundo assunto? cansado. Se alguma curiosidade, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Pode ser no microfone ou papel. Bueno. Parabéns, doutor, é sensacional. Na verdade, é a primeira vez que eu escuto alguém falar com tanta firmeza de tudo isso. Eu perdi 2 familiares que tinham comunicação interventricular uma e outra intratraqueal. Um foi com síndrome de Down e a outra foi a comunicação interventricular. Os dois acabaram falecendo com 6 anos. Eu só queria fazer uma pergunta: como fazem com os recursos? O Brasil realmente investe muito nisso, fundacional? Porque eu vi ECMO, a senhora fala com muita firmeza disso. Eu vi esse coração que a senhora falou do fellow ali, sensacional, que podem colocar uma criança de meses e ter ela por tempo. Sabemos que nessas crianças realmente cada minuto é um ano, né? Normalmente falamos isso porque são pacientes críticos. Então, queria que a senhora também desse um pouco, só isso, os recursos, como somos países limitados, Sudamérica, não somos Oxford, Inglaterra, Estados Unidos, né? Olha, no Brasil a gente tem uma dificuldade imensa. Primeiro que o Brasil é gigantesco, não tem quase serviço de cardiologia pediátrica. Uma outra coisa que eu não falei para vocês, a gente tem um projeto que eu fiz quando eu era coordenadora do Sabará, que é o Coração Parceiro. A gente levava a cardiologia pediátrica para serviços que não tinham cardiologia pediátrica. Essas crianças morrem no sertão do Nordeste, dentro da Amazônia. Em São Paulo também morre bastante, então a gente levava isso de graça para esses hospitais para orientar o pediatra, orientar o neonatologista, explicava: olha, esse paciente pode dar alta, manda para o ambulatório, esse precisa ficar internado. A gente ajudava a fazer relatórios para ver se conseguia internar. Com relação a custo, eu fiquei super triste. Uma das causas que eu saí da Beneficência Portuguesa, a gente tinha uma parte de fundação. A gente aceitava SUS, então o que eu fazia? Eu trabalhava lá no Cachoeirinha, o paciente nascia lá, a gente transferia, operava, eu acompanhava depois quando voltava para o hospital de origem, e a Prefeitura de São Paulo fechou o convênio, né? Então, em São Paulo está muito difícil, a gente está perdendo muito paciente. Aí o que a gente faz? A gente tem conhecimento. Como eu fiz uma formação em COR, eu ligo para lá: ô meu amigo, eu estou com um paciente tão ruim, eu tenho um amigo que está no pronto-socorro, então se o paciente está um pouco mais estável, manda para o pronto-socorro dele, pelo amor de Deus, interna que precisa operar. Então eu acho que o que sobrevive essas crianças, acho que no Brasil todo é rede de amigos, rede de
E os pacientes não conseguem chegar para a gente. Então é um problema de saúde pública sério no Brasil. Lá fora é outra pegada. Nos Estados Unidos, como a saúde é uma saúde privada, o que eles fazem? Tem os hospitais secundários, terciários, quaternários. Então os primários, os grandes hospitais pagam o cardiologista pediatra para ficar nesses hospitais para serem treinados para hospitais quaternários. Então, por exemplo, se você tiver uma CIV, você não vai operar no Boston Children's, você vai operar no Boston Children's, né, com plasia do coração esquerdo, matriz tricúspide, por quê? É mais caro, mas são especialistas nesse tipo de cardiopatia. Mas é outra pegada. Lá na Inglaterra, é triste o que eu vou te falar. O Dr. Michael Rigby, ele foi para o congresso, ele falou para mim, Cris, você sabe muito mais sobre a plasia do coração esquerdo do que eu. Eu falei, doutor, você está louco? Ele falou, as minhas pacientes abortam. Eles fazem o diagnóstico intraútero e na Inglaterra o aborto é liberado, elas abortam tudo. Por quê? Porque saúde pública, saúde SUS lá, né, é caro. Então a cultura deles é orientar essa família, vai morrer, vai gastar esse dinheiro, entendeu? É cultura, a gente não pode recriminar, é a forma que eles levam aquilo. No Brasil é muito difícil. As mães das hipoplasias, elas têm um grupo de WhatsApp, elas têm um advogado que entra na justiça para poder conseguir que o Estado pague essa cirurgia. Eu vou recriminar uma mãe dessa? Não vou, porque eu sei, você vê seu filho morrendo, é fácil, entendeu? E a BPs tem isso, mães que fizeram, porque os convênios não querem pagar, porque uma internação de 4 meses, é o quê? R$1 milhão, se você for contabilizar, é muito dinheiro, né? Então, eu acho que no Brasil precisa ainda de uma política de investimento nessas doenças raras, sabe? Cardiopatia, síndrome genética, porque são pessoas excluídas, porque tem uma síndrome Down. Porque eles estão melhores, por quê? Porque tem um pessoal mais famoso, que tem filho Down, vai lá, levanta a bandeira, consegue, mas eu atendo os pacientes que não tem nada disso. Eles não têm TO, eles não têm fisioterapia, não têm fono, são crianças arrastadas pelas mães. E as mães gostam porque elas recebem aquele LOAS, que é o dinheiro que banca a família. Então, um problema terrível. Creio que seja igual aqui no Paraguai, que seja igual nos outros países. Na Argentina, igual. É o mesmo problema. Eles falam o mesmo problema. Porque não leva a sério. Não é doença de adulto, né? Porque é investimento, hipertensão arterial e tal, mas criança sempre ficou. Então, assim, a minha bandeira realmente, primeiro, é fazer o fetal, para a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, a gente consegue setorizar essas mães para serviços que podem dar mais suporte, né? E orientar. Eu acho que isso é importante, como tratar essas crianças. Bem, mais alguma questão, dúvida? Não? Agora você vai tirar foto dele. Doutora, gostaríamos de agradecer por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. Seus apontamentos foram enriquecedores para a formação dos nossos futuros médicos. Obrigado. Poder olhar. Poder? Bom, pessoal, encerramos com êxito o nosso segundo dia de congresso, repleto de informações valiosas. Expressamos nossa sincera gratidão a todos vocês que compareceram mais um dia, aos palestrantes, participantes e à equipe que generalmente contribuiu para nos enriquecer nessa jornada. Esperamos vocês amanhã com muita alegria e entusiasmo para o nosso terceiro dia de encerramento de congresso. Bom descanso a todos. Sim.
era passar. Peraí. Pessoal, só um aviso. O doutor Donamente pediu para avisar que amanhã nós temos a premiação dos trabalhos que foram apresentados. Hola, disculpen, mientras que se están yendo. Mañana se entregan los certificados de todos los 30 trabajos que se presentaron. O sea que tiene que estar por lo menos un representante para poder recibir los certificados. Y también las premiaciones. Tiene que estar presente para lo que fueron convocados. Ya todos fueron avisados, todos los trabajos fueron corregidos y recibidos. Entonces, para esas personas